Galera, dando continuidade ao nosso degrauzinho do Dart, rumo ao Flutter. Lembra, hein? Não vai me cometer loucura de sair fazendo curso por aí, de fazer app de delivery ou Pokédex, sei lá como que chama aquilo lá, sem ter base. Nós estamos aqui para te dar o degrauzinho, passo a passo. Meu velho, minha velha, nós vamos hoje falar da seguinte situação. Vai ter momentos no nosso código que nós vamos precisar fazer uma mesma coisa várias vezes. E quando isso acontece, é hora da gente falar de funções. Barbaridade, mas o que vem a ser função? Olha, como em praticamente todas as linguagens, função é um conjunto de instruções que tem um nome geralmente, né? Geralmente, nem sempre. Tem um nome, pode receber parâmetros e executa um determinado conjunto de instruções, podendo retornar um valor. De forma que mais tarde, se eu precisar repetir aquele mesmo conjunto de instruções, ao invés de eu recriar no código, eu vou simplesmente chamar uma função que já está pronta e vai atender aquele meu propósito. Beleza? Tá. Uma função, ela pode retornar algum valor, mas também pode não retornar valor nenhum. Vamos dar um exemplo aqui então de como se constrói uma função. Eu vou chamá-la simplesmente de minha primeira função, parêntese, parêntese, para parâmetros que mais tarde a gente vai ver como usar, e eu abro colchetes para o corpo da minha função, beleza? Bom, como essa função não vai retornar nenhum valor, nós vamos usar a palavra void, que em inglês significa vazio, ou seja, é uma função que não retorna valor. Tá? Então eu tenho um void, eu tenho o nome da função, eu tenho um parêntese para parâmetros opcionais que nós ainda não vamos usar, e eu vou dar uma instrução. Vou dizer simplesmente, vou printar, essa é minha primeira função. Ponte, vírgula, para esse cara não estar reclamando. Beleza? Então criamos a nossa primeira função e agora nós vamos chamá-la aqui no corpo da função principal, chamada de main. Eu vou simplesmente, como é que eu chamo a função? Eu simplesmente falo o nome dela, ó. Minha primeira função. E parêntese, parêntese, senão ele vai mostrar só que tem uma instância daquela função. Vamos executar isso aqui para ver se dá certo? Olha aí, lá na função principal eu chamei a minha função secundária, na verdade chamada de minha primeira função, e ele executou o que estava dentro daquela função. Lembra, aqui é apenas uma questão didática, mas essa função ela poderia ter várias linhas executando um conjunto de instruções que posteriormente poderiam ser rechamadas, reutilizadas, sem eu precisar recriar a função toda, apenas chamando o nome da minha função. Valeu? Essa foi uma função que não retorna nenhum valor e, portanto, ela tem o termo reservado void, que significa vazio, ela não retorna valor. Vamos passar para o próximo passo? Vamos então ver uma estrutura básica de uma função que retorna valores. Vou apagar isso aqui. Apagar não, vou deixar esse carinha aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, se essa função retorna valores, então nós vamos dizer-lhe um tipo, tá? Muito boa prática, sempre dizer o tipo que é retornado dessa função. Então eu vou dizer que essa minha função, ela retorna um tipo de string, o valor retornado é uma string, ok? Vou dar o nome, vou chamar aqui de minha segunda função. Vou abrir parêntese, mas ainda não vou colocar nenhum parâmetro.
e vou agora dar o corpo da minha função. Como ela retorna valores, então eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou declarar uma variável aqui, que também vai ser string, só a título de teste, né? Só uma questão didática aqui. Eu vou dizer que tem uma variável chamada nome, e o nome é o nome neto, beleza? E essa função vai fazer o que? Ela vai retornar essa string que está aqui dentro. Então essa função vai retornar o que? Vai retornar a variável nome. Beleza? Beleza. Então o que nós temos nessa função? Segunda função, ela tem um tipo de retorno. Posso omitir esse tipo? Cara, se eu omitir, ele não vai reclamar, beleza? Mas é boa prática sempre tipar, inclusive as funções. Então eu tenho uma função chamada minha segunda função, que é do tipo string, que não recebe nenhum parâmetro, que tem uma variável interna chamada de nome, e aí depois a gente vai ver sobre escopos de variáveis, tá? E ela vai retornar o quê? Vai retornar essa variável nome. Vamos chamar essa segunda função aqui para ver como é que ficaria? Ver como é que fica isso aqui. Minha segunda função. Tá, como essa função ela vai retornar alguma coisa, ela não vai, no caso que ela não está printando, então eu vou dar um print retornando essa função. Vou fazer assim, ó, print minha segunda função. Simples assim. Vamos ver se vai dar certo? Executa. Beleza, olha só. Printou minha segunda função, que simplesmente retorna neto. Aqui. Agora, vamos ver uma função que recebe parâmetros. Essa é uma função que retorna um double. Eu vou chamar de somar. E essa função somar, ela vai receber dois valores, que eu vou chamar de crédito, que é do tipo int não, vamos chamar de double também, né? Double, e recebe também débito, que também é do tipo double. A função ela recebe dois parâmetros. Vamos colocar então o seu corpo. Eu vou dizer simplesmente assim, ó, retornar, return, bem simples, tá? Return crédito mais débito, ponto e vírgula. Belezinha? Então, quando eu quero colocar parâmetros, eu coloco esses parâmetros aqui dentro, digo qual o seu tipo e o nome, e posso acessar esses parâmetros no corpo da função, usando a palavrinha return, e poderia ter feito um cálculo antes, mas estou retornando direto, retorne crédito mais débito. Vamos chamar isso aqui para ver como é que ficaria isso. Eu vou mandar printar aqui o seguinte, ó, print somar. Ele requer dois parâmetros, né? Então eu vou dizer 10, menos 6. E vamos ver o que ele vai printar para a gente. Beleza? Executa. Olha, retornou 4. 10 menos 6 é 4. Maravilha? Vocês viram que na função anterior, a gente simplesmente passou os parâmetros, sem precisar dizer quais são os seus nomes, certo? Mas a gente vai criar agora uma função com parâmetros, mas exigir que os parâmetros sejam requeridos e que a gente possa chamá-los pelo nome. Então eu vou chamar aqui de função somar2. Ela retorna um double, ok? E ela vai ter dois parâmetros. Só que para colocar esses parâmetros a serem chamados por nome, nós vamos agora ter que usar chaves aqui dentro do parâmetro, usar a palavrinha reservada required, que significa requerido, e eu vou dizer crédito, e vou especificar um tipo também, né, que é legal especificar o tipo. É essencial, como diria meu amigo
Andriel. Então, e o segundo parâmetro também requerido, required, é débito, que também é do tipo double. Beleza? Agora vamos para o corpo da função e vamos simplesmente retornar return crédito mais débito, ponto e vírgula, para ele não reclamar. Belezinha? Agora vamos lá em cima chamar esta função. Então a gente faz assim, ó, print, chama o nome da função, somar 2, e agora ele vai dizer o seguinte, ó, o parâmetro nomeado crédito é requerido, mas não foi informado. Então nós vamos dizer o seguinte, ó, crédito, 10, vírgula, ele vai reclamar agora do segundo parâmetro, que é débito, 2 menos 3. E fecha isso aqui. Vamos executar isso aqui. Legalzinho, ó. 10 menos 3 é 7. Fantástico até aqui, trabalhando com funções. Beleza, mas nem todos os parâmetros precisam ser requeridos. Vamos ver aqui como colocar parâmetros requeridos e nominados e parâmetros opcionais. Vamos criar então essa função, que eu vou chamar agora de mandar alô. Ela é do tipo string, ok? Ela tem parâmetros, obviamente, e eu quero que esses parâmetros sejam nomeados, portanto eu vou colocar chaves. Começo com required, digo qual é o tipo, e eu digo emissário. Opa, sem acento, né? Eu digo emissário, beleza? Vou colocar agora o segundo parâmetro, que eu vou dizer que ele também é requerido. Required também vai ser do tipo string. E destinatário. Vou chamar de destinatário. Beleza? Beleza. E agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar outra opção, também do tipo string. E eu vou dizer que ela se chama opcional. Tá? Só que para ela realmente ser opcional, ela precisa ter aqui, ó, um pontinho de interrogação no seu tipo. Basta colocar aqui, ó. Aí eu vou dizer simplesmente assim, ó, retorne. Vamos colocar aqui uma interpolação. Emissário diz olá para o que, velho? Para destinatário. Beleza? Para destinatário. Fecho a minha aspita aqui. Undefined class string. Cadê você? String. Cadê você? Aqui, tá errado aqui, né? String. Beleza? Ele está dizendo o seguinte, ó. Lembra do conceito de lowercase? As variáveis têm que começar com minúsculo. E se tiver mais de um termo, o segundo pode ser maiúsculo, beleza? Vamos fazer essa correção aqui. Opa, destinatário. Beleza. Tá pedindo um pontinho de interrogação aqui. É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos chamar mandar alô. Vejam que eu não estou passando a função opcional. E aí como é que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Vamos chamar essa função aqui. Vamos dizer assim, ó, tem um print. Mandar alô.
que tem quais parâmetros? Ele vai me falar, emissário é o José, ok, José, você vai mandar um alô para quem? Para o destinatário, quem é esse destinatário, José? É a Mary, vamos chamar aqui de Mary, beleza? Tá faltando aqui um pontinho e vírgula. E vejam só, ele não reclamou do parâmetro opcional. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. José diz olá para Mary. Vejam que a função mandar alô, eu só passei 2 parâmetros que estão nomeados. Porém, a função em si tem 3 parâmetros. O último é opcional. E eu falei que ele é opcional simplesmente colocando um pontinho de interrogação. Tem outras formas, mas por enquanto nós vamos ficar aqui com relação a funções nomeadas e parâmetros. Nós vamos falar hoje sobre função de uma linha ou arrow functions, ou função seta. É uma função bem simples, ela retorna apenas um valor que dá para escrever numa linha. Tranquilão? Eu vou dizer mais ou menos o seu tipo. Cadê você? Onde é que eu estou digitando? Barbaridade. Aqui. Vou dizer o seu tipo, string. Eu vou chamar de função de uma linha, beleza? Pode receber parâmetros, mas eu não vou querer nenhum parâmetro aqui só para simplificar. E aí eu uso igual seta. E aí eu falo simplesmente assim, ó, só tenho uma linha, vírgula. Beleza? Vejam que quando eu tenho uma função de uma linha só, ao invés de colchete e do return, eu simplesmente digo igual seta, por isso que ela também é chamada de função seta, ou arrow function, ou função de uma linha. Vejam que diferente da função que pode retornar mais de uma linha, né, que tem mais de uma linha de instrução, essa daqui ela coube em uma única linha, e ao invés de ter chaves, eu falei que ela tem igual e seta para a direita, sem necessidade, na verdade, sem uso da palavra reservada return. Vamos ver se funciona. Função de uma linha, vamos chamá-la aqui. Vamos dar um print. Função de uma linha. Vamos executar. Só tem uma linha. Valendo aí, galera. A gente cobriu então a penúltima parte sobre funções. E agora nós vamos para a principal, chamada de main. Vejam que todo o nosso código aqui no Dartpad, ele começa com a função void, ou seja, vazia, função que não retorna nenhum valor, e com uma função de nome main. Tanto no Dart quanto lá no Flutter em si, a primeira função sempre terá o nome main. Obrigatoriamente ela vai ter esse nome main, que quando o compilador entrar lá na sua pilha de instruções, a primeira coisa que ele vai procurar é a função main. E a partir dela, todo o resto do nosso código vai acontecer. Então, simples assim. Void, nome da função main, que em inglês significa principal. A partir dela, todo o resto do nosso código se desenvolve. Valendo aí? Com isso a gente encerra, mas não esgota. Poderia falar mais coisas sobre funções, mas por enquanto era isso que nós tínhamos a falar sobre funções em Dart. E lembra de dar a tua curtida aí, hein? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e chama a galerinha pra curtir também, velho. Até a próxima!